pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Nós vamos dar início às nossas aulas online, certo? E a partir desse primeiro vídeo, nós vamos fazer uma revisãozinha de um pouquinho de um assunto que vocês viram anteriormente, que é sobre a origem da vida. Como surgiu a vida, os conceitos sobre biogênese e abiogênese, ou também conhecida como geração espontânea. Temos uma curiosidade, como surgiu a vida, né? Ela veio de onde? Quem foram os primeiros organismos a viverem na Terra, né? Isso. Mas nós temos dois critérios aí, no caso, a biogênese, ela diz que os seres vivos vêm de outro ser vivo, e a abiogênese, ela diz que o ser vivo ela vem da matéria inanimada, no caso da matéria bruta, de onde uma cadeira, uma mesa, surgiu um ser. Como assim, né? Então, tem cientistas que acreditam na teoria da biogênese e tem cientistas que acreditam na teoria da abiogênese. Então, nós vamos entender um pouco sobre essas teorias. Mas antes de começar a falar sobre elas, existem três conceitos básicos para que a gente fale um pouquinho da origem da vida, que é o criacionismo, a panspermia e a evolução química. O criacionismo, o próprio nome já diz, né? Criacionismo, que veio de Deus, né? Que Deus é quem fez o ser vivo. Mas o criacionismo, ele tem uma teoria que é vinculada a ele, que é em relação ao fixismo, onde o ser vivo ele não evolui, certo? A partir do momento que ele nasce, cresce, reproduz e morre, ele não tem a evolução da espécie, diferente da origem da vida, no caso, que é a origem química, onde os seres vivos eles evoluíram com o passar do tempo, né? Então ele acredita na teoria que da explosão, do resfriamento da Terra, que surgiu um ser, né? Que a gente vai entrar nisso aí mais na frente. E a outra teoria é a panspermia. A panspermia, ele acreditava que o ser vinha de outro planeta. Como assim? De Marte, de Júpiter, vinha o ser. Como viria esse ser? Exemplo, lá tinha bactérias, e as bactérias chegavam aqui na Terra através de quê? De meteoritos. Mas isso acreditava-se também nesses três pontos, apesar que essa panspermia, ela não cai em vestibular, tá? É uma teoria que não tem fundamento, certo? A teoria mais correta e que cai mais em vestibular é sobre a origem da química. Então vamos lá, começar pela teoria da abiogênese, ou conhecida também como geração espontânea. A teoria da abiogênese acreditava que os seres vinham da matéria inanimada, certo? No caso de uma cadeira, de uma mesa, surgiu um ser. Como assim? Então, tinha cientistas que acreditavam nessa teoria. Um dos cientistas era Needham. Needham era um cientista que ele fez experimento, ele usou nutrientes, certo? De animais, vegetais, colocou um recipiente, ferveu o recipiente, fechou ele, certo? E deixou uns dias. Quando ele foi observar nesse recipiente, proliferou micro-organismo. Como assim? Se eu fervi um recipiente, se nenhum micro-organismo conseguia sobreviver a uma certa temperatura, como é que eles iam se proliferar cada vez mais depois de um tempo? Então, essa é a teoria da abiogênese, ou também conhecida como geração espontânea. Mas teve outros cientistas que não acreditavam nessa teoria. Então, o que foi que eles fizeram? A teoria da biogênese. Bio, que quer dizer vida, certo? Onde o ser vem de outro ser vivo e não da matéria inanimada. Então, nós temos aqui dois cientistas, que é Francisco Redi, e temos o Louis Pasteur, certo? Conhecido também como experimento de pescoço de cisne. O primeiro aí, que é o Francisco Redi, que o Redi vocês vão ver bastante em vestibular, ele utilizava recipientes. Como assim? Ele colocou os dois recipientes, colocou um pedaço de carne em dois recipientes, um deles ele deixou aberto e o outro ele tampou, certo? O que ele tampou, ele viu que após alguns dias, o recipiente e a carne permanecia do mesmo jeito. Já o que estava aberto, ele percebeu que a carne entrou em decomposição, certo? Então ele provou o quê? Que o ser viria de outro ser, no caso moscas ou insetos que pousavam na carne, certo? Deixavam seus ovos e dali eles se proliferavam até que a matéria entrasse em decomposição. Diferente do que estava fechado, que não teve contato com insetos. Mas a teoria de Redi, ela não ficou ainda bem definida para derrubar a teoria da abiogênese. Pronto, como eu tinha falado para vocês da experiência de Redi, esse aqui é o experimento, certo? Uma ilustração para vocês. Aqui é o experimento que eu falei do pedaço de carne que são colocados em recipientes.
o recipiente aberto e o recipiente fechado, tá? Viram aqui que no recipiente aberto houve insetos, no caso as moscas, que pousaram na carne, deixaram suas larvas e daí essa carne entrou em decomposição, porque houve a proliferação desses insetos, tá? E já perceberam que na que está com o recipiente fechado, certo? Não houve a proliferação. Por quê? Porque os insetos, eles não conseguiram entrar e pousar na carne. Então, essa carne aqui, ela não foi contaminada, ela não entrou em decomposição, certo? Então, aqui prova a teoria da biogênese, onde o ser, ele precisa vir de outro ser vivo e não da matéria bruta. Caso viesse a matéria bruta, esse recipiente que fosse fechado, também haveria a formação de seres através dessa carne. Então, como isso não existe, não é provado, então aqui Red, ele prova a teoria da biogênese, que para ter um ser é necessário um outro ser, certo? Então, com o tempo, surgiu outro cientista que foi o Pasteur, Louis Pasteur, que ele trabalhou com o pescoço de cisne, que são aqueles balões, certo? Os balões que têm aqueles bicos, certo? Então, foi o que ele fez? Ele foi provar a teoria, fechar a teoria direta e para provar que realmente a teoria correta era a teoria da biogênese. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou aqueles balões ferrométricos, conhecido como pescoço de cisne, colocou líquidos nutritivos naquele recipiente, certo? E acrescentou naquele líquido nutrientes de vegetais, de animais, entre outros, tá? Quando ele colocou no recipiente, ele ferveu os líquidos. Com o tempo, depois que ferveu os líquidos, um deles ele quebrou o bico, certo? E outro ele deixou o bico normal, certo? O que aconteceu? O que estava com o bico novo, sem quebrar, ele viu que não houve contaminação do líquido. O líquido permanecia sem nenhum micro-organismo. Já o que ele quebrou, como teve contato com o ar, então o que aconteceu? Através do ar vieram os micro-organismos que penetraram no líquido e contaminaram o líquido. Então ele conseguiu provar que o ser não tem como vir de outro, não tem como vir da matéria inanimada. Se fosse assim, o primeiro recipiente onde o bico não foi quebrado era para estar contaminado e não estava, certo? Então ele conseguiu realmente provar a teoria da biogênese, então deu força a Red nessa teoria. Mas aí ainda surgiu a questão, o questionamento, sim, mas de como surgiu os primeiros seres vivos? Realmente eles provaram que a teoria da biogênese é onde o ser vem de outro ser vivo e não da matéria inanimada. Então, quer queiram ou não, eles derrubam a teoria da biogênese. Mas aí eles não conseguem provar como veio o primeiro ser vivo. Para vocês, em relação ao Pasteur, né, isso, Louis Pasteur, que ele usou o bico de cisne, que é esse recipiente aqui, né, esse balão aqui, tá? Que é o conhecido como gargalo, esse bico, certo? Então foi o que ele fez. Ele colocou um caldo nutritivo aqui, que eu falei para vocês, certo? Nesse recipiente. E esse caldo nutritivo pode ser vegetais, animais. E como eu falei, ele possui esse gargalo longo, certo? Que tem uma forma curvada. Ele ferveu o líquido que estava dentro do recipiente. Após ferver o líquido, ele observou que o que estava com gargalo, o líquido ele estava livre de micro-organismos, no caso o líquido não estava contaminado. E ele percebeu que, depois ele pegou o outro, quebrou o gargalo, ele tirou esse gargalo aqui, que é o bico de cisne, e ele viu que nesse líquido, que não tinha mais o gargalo, apareceram micro-organismos, então o líquido ficou contaminado. Então ele provou realmente a teoria de Red, certo? Que o ser ele tem que vir de outro ser vivo. No caso, os micro-organismos eles vieram do ar. Apesar do bico ser longo, o ar consegue chegar, mas os micro-organismos não conseguem sobreviver essa distância. Então, por isso que não contamina o recipiente. Diferente desse outro, quando quebra, ele fica diretamente ligado ao ar, ele entra e sai contaminando o recipiente. Então, ele consegue provar a teoria da biogênese, que o ser vivo ele precisa vir de outro ser, mas no caso o Red ele não consegue provar só, ele precisa de Louis Pasteur para conseguir provar essa teoria. Assim como Spallanzani também, que era outro cientista, que ele também desenvolveu aquecimento, certo, para conseguir derrubar a teoria de Needham, que no caso é a teoria da abiogênese. Foi a partir daí que surgiu o cientista Oparin e Haldane.
certo? Que foi o cientista que falava sobre os primeiros seres vivos que surgiram na Terra. Mas como foi que esses primeiros seres vivos surgiram? Até então foi provado que um ser tem que vir de outro ser vivo, mas como veio o primeiro ser vivo, certo? Então, pela evolução química, Oparin e Haldane, ele fala que o primeiro ser vivo ele surgiu através de alguns componentes, como atividades vulcânicas. Naquela época a temperatura era em torno de 50 graus Celsius, não tinha como existir vida, certo? Há 4,5 milhões de anos atrás, certo? A evaporação da água, então foram fatores que contribuíram, como descargas elétricas e radiação. Então, através desses fatores, contribuiu para o surgimento da vida, com alguns componentes que existiam na atmosfera, como amônia, hidrogênio, o CO2, que é o gás carbônico, mas não tinha oxigênio naquela época, tá certo? Então, através desses componentes que eles se uniram, certo? Essas moléculas se uniram e formaram uma molécula conhecida como coacevados. Na realidade, os coacevados, eles não são os seres vivos, tá, galerinha? Os coacevados, eles são moléculas que foi formada da união de gases, tá certo? Então, essas moléculas, esses gases, quando se uniram, formaram essa molécula conhecida como coacevados. O coacevado, ele se uniu com o RNA, que vocês sabem que o RNA é conhecido como ácido ribonucleico, não é isso? Que tem a função da síntese de proteínas. Então, com a união desse RNA, foi daí sim que surgiu o primeiro ser vivo, há 3,5 milhões de anos atrás. Foi daí que começou a surgir o primeiro ser vivo. Então, não posso dizer que o ser vivo era o coacevado, não. A união dessas moléculas, certo, que é o coacevado em si, com o RNA é que começou a formar o primeiro ser vivo na Terra. Só que esse primeiro ser vivo na Terra, como não tinha um oxigênio, ele respirava o quê? O gás carbônico. Então, eles faziam um processo de digestão chamado por fermentação. Então, eles eram considerados seres heterotróficos anaeróbios, que quer dizer seres que precisam de outro, no caso de em busca do alimento, e anaeróbio porque não precisa do oxigênio para a sua sobrevivência. Então daí, certo, no caso, com o aparecimento do oxigênio na atmosfera, começou a surgir os seres que produzem seu próprio alimento, conhecido como produtor, certo? Ou também conhecido como autótrofos, que são aqueles seres que produzem seu próprio alimento, certo? E em seguida, desses seres que produzem seu próprio alimento, surgiram os seres heterotróficos, mas seres heterotróficos aeróbios, que são aqueles seres que precisam do oxigênio para a sua sobrevivência. Então foi daí que começou a surgir o primeiro ser vivo. Então, para conseguir ajudar a provar essa teoria do primeiro ser vivo na Terra, existe um cientista também que contribuiu, que foi Miller, mas na realidade ele contribuiu no laboratório, certo? Ele uniu essas moléculas, esses componentes que existem na atmosfera, e daí ele conseguiu provar, junto com Oparin e Haldane, essa teoria do primeiro ser vivo que surgiu na Terra, certo? Recapitulando, vamos só diferenciar um pouquinho, relembrar. A biogênese e biogênese. A biogênese é aquele ser que surgiu da matéria inanimada, certo? Que na realidade ele nasceu de uma matéria bruta, como Needham, né? Como eu falei anteriormente, Needham, que ele fez experimentos, que daí provou realmente a teoria da biogênese. E tem outro também, que é o Jean Baptiste, que ele acreditava também na teoria da biogênese em relação. O experimento que ele fez foi em roupas sujas, certo? Utilizou trigo nessas roupas sujas. E daí, dessas roupas, surgiram os ratinhos, os camundongos. Então, eu acreditava que da matéria bruta, no caso dessas roupas, certo, surgiu esses seres vivos. E a teoria da biogênese, bio, que quer dizer vida, existiu outros cientistas, como a gente viu o Redi, né, isso que cai bastante em vestibular, com seus recipientes. Na realidade, onde ele colocou um pedaço de carne nos recipientes, um fechou e o outro ele deixou aberto, e ele viu que o aberto proliferou e o fechado não, mas sozinho ele não conseguiu provar essa teoria. Ele também necessitou de outro cientista conhecido como Louis Pasteur, certo? Que foi da teoria do bico de cisne, que também cai muito nos vestibulares, certo? Onde ele colocou líquidos, né, suco nutritivo, ferveu
e daí um ele quebrou o bico e o outro não, e ele viu que o que estava com o bico quebrado proliferou e o que não estava não houve proliferação, certo? Temos também cientistas como Spallanzani também, que contribuiu também para quebrar a teoria da abiogênese. Tá bom, galerinha? Depois eu vou deixar um exercício para vocês fazerem através dessa aula de hoje.